Shalom, família! Como vocês estão? Boa noite. Noite abençoada aí para todos nós, né? Como vocês estão? Estão vendo aí que meu olho aqui tá meio pequenininho? Antes de começar a live aqui, meu olho começou a irritar bastante. Eu pensei que eu não ia conseguir estar aqui fazendo a live hoje. Estava muito irritado, ardendo muito. Peguei, orei e falei, Senhor, cura meu olho, Pai, que eu preciso ler aqui para as pessoas hoje. Aí eu tô sentindo bem melhor agora, tá só um pouco vermelho. É por conta também do tempo seco, né? Estamos passando por um período de muita seca e acontecem essas pequenas dificuldades aí. Mas estamos aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Quero orar com você nesse início. Quero que você ore comigo. Vamos estar orando aqui em prol dessa live, para que as pessoas possam entrar aqui, serem salvas, serem libertas, né? E que Deus, Ele venha se fazer presente aqui nessa live. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Senhor. Ó Senhor, estamos, Deus, aqui, Deus, mais uma vez, Pai, nessa noite de quarta-feira, Senhor. Ó Senhor, que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça aqui nessa live, Jesus. Senhor, abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, Deus. Eu não sei aonde ela vai estar assistindo esse vídeo, Pai, mas que o Senhor venha de encontro com essa pessoa. Não sei se ela deve estar passando por um momento de enfermidade, Espírito Santo, num leito de hospital, Pai. Mas o Senhor é fiel. O Senhor, Deus, vai de encontro agora com essa pessoa. A pessoa às vezes está entristecida, está desanimada, Senhor. Venha animar, Deus, essa pessoa. Venha, Senhor, restaurar vidas, Pai. Ó Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, Senhor. Que a palavra pregada aqui, falada aqui, venha entrar nos nossos corações. E que viemos ser transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero estar lendo com vocês hoje aqui. Quero ler Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo do 26 ao 28. Diz o seguinte: E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O Espírito Santo, esse ser maravilhoso, é Ele que leva as nossas orações ao Pai. Aquilo que não conseguimos falar com palavras, aquilo que não conseguimos expressar ao Senhor, o Espírito Santo, Ele traduz e leva ao Pai. Sabe aquelas vezes que você vai orar, que não sai palavras? Você consegue só chorar. Às vezes, só consegue gemer mesmo. O Espírito Santo leva ao Pai. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai. Então, mesmo quando você não sabe o que dizer em oração a Deus, apenas chore. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive nessa questão de oração. Estava orando um dia no meu quarto e eu orei como eu nunca tinha orado antes. Eu orei e falei, Senhor, eu só saio desse quarto, Senhor, se o Senhor falar comigo. Falei, Senhor, eu só vou sair desse quarto a hora que eu ouvir o Senhor falar comigo. Eu peguei, sentei do beirada da minha cama e fiquei lá. Fiquei lá. E continuei falando, Senhor, eu só saio daqui na hora que o Senhor falar comigo. Sabe o que aconteceu? Meu filho, de apenas 3 aninhos,
anos, meu filho de 3 anos, ele foi lá no quarto, me abraçou e falou assim para mim: mamãe, Jesus está aqui. Aí eu chorei demais. Falei: Senhor, obrigada. Obrigada. Às vezes Deus vai falar com você de uma forma que, se você não estiver prestando atenção, se você não tiver com o seu ouvido sensível para ouvir, você não vai entender. Você não irá entender. Então esteja atento aos sinais que Deus manda para você. Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus pode usar a palavra dele para falar com você. Deus pode usar um louvor para falar com você. Mas Deus, ele fala conosco. Assim como falamos ontem também, até o silêncio de Deus ele fala. Até Deus em silêncio ele consegue falar. Só que precisamos estar com os ouvidos abertos. Precisamos estar com o nosso espírito contrito para entender aquilo que Deus quer falar. Meu conselho para você essa noite: não desista de orar. Ore mesmo que você não queira. Ore. Fala para o Senhor falar com você. Que Deus, ele fala conosco. E aqui no versículo 28 diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha o tamanho desta promessa nesse versículo. Não importa se é bom, se é ruim, se você entende ou não, a mensagem é clara. Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Se você entregar, preste atenção, se você entregar o seu caminho nas mãos dele, confiar e amá-lo mais do que tudo, ele vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem. Só que quando falamos assim, que as coisas irão cooperar para o nosso bem, pensamos em bênçãos, né? Pensamos em coisas boas, pensamos em nossas vontades, né? Que às vezes oramos falando assim, colocamos algo na presença do Senhor, né? E falamos e pensamos que aquilo irá acontecer. Mas será que daquilo que você tem pedido está de acordo com a vontade que Deus tem para a sua vida? Aquilo que você tem pedido possa ser o seu desejo. Você pode achar que é melhor para você. Você pode achar que aquilo vai te trazer benefícios. Mas o Senhor, ele é onipresente, ele é onipotente, ele consegue ver o agora, ele consegue ver o futuro. Ele sabe que muitas das vezes aquilo que pedimos não fará bem para nós. Muitas das vezes aquilo que pedimos ao Senhor irá nos afastar dele. Então, quando ele fala aqui que tudo coopera para o bem, tudo coopera para o seu bem, e realmente vai cooperar para o seu bem. Se aquilo que você tem pedido vai te trazer destruição, vai te afastar do Senhor, ele não vai deixar realizar. Ele não vai fazer para você. Quando decidimos em confiar no Senhor, quando decidimos que queremos a vontade do Senhor, temos que ter a certeza que vamos ter que abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas se os seus projetos e os seus sonhos estão de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida, eles vão ser realizados. Eles vão se cumprir. Porque o Senhor faz tudo para o nosso bem. É para o nosso bem que ele faz as coisas. Voltando também para a oração. Fale tudo ao Senhor em oração. Conte para o Senhor as suas fraquezas. Conte para o Senhor aquilo que te entristece. Muitas das vezes nós queremos maquiar a oração. Nós queremos fazer orações repetidas. Queremos fazer orações perfeitas. Vou dar um exemplo para você. Não estou falando que é errado. Só um exemplo para você entender.
Já viu aquelas pessoas que oram com tantas palavras bonitas? Ser excelentíssimo Deus, altíssimo não sei o quê. Sabe essas orações assim? Não estou falando que é errado. Mas muitas vezes, Deus quer o simples de nós. Muitas vezes Deus quer que nós falamos com Ele com simplicidade. Chega ao Senhor e fala: Pai amado. A Bíblia fala que nós podemos chamar Deus de papai. Papaizinho querido. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Às vezes coisa que você não tem coragem de contar para o seu pai, para sua mãe, você pode contar para o Senhor. Então ora ao Senhor, fala: Senhor, no dia de hoje, Pai, aconteceu tantas coisas. No dia de hoje eu fiquei irritada mesmo. No dia de hoje eu fiquei entristecida, fiquei nervosa com meu irmão. Fiquei com muita ira, Senhor. Não é pecado você falar isso para Deus, não. Porque Ele não conhece o seu coração. Ele não conhece a nossa vida. E Ele gosta de nos ouvir. Então chegue ao Senhor, expresse para Ele. Conte para Ele as suas fraquezas. Quero deixar uma frase aqui para a gente encerrar essa parte. Deus prefere um fraco confessando sua fraqueza do que um caído disfarçado que está em pé. Existem muitas pessoas que estão assim. Existem muitas pessoas que estão caídos, mas não perdem a pose, não perdem a postura, não confessam ao Senhor, não falam ao Senhor o que está passando. Mas nós falamos para o Senhor. Nós chegamos ao Senhor e confessamos. Falamos dos nossos problemas, falamos das nossas fraquezas. É tão engraçado que queremos, quando estamos tristes, né? Ou então quando estamos entristecidos com alguém, nós falamos para todo mundo, menos para Deus, que é o principal. E será que as pessoas podem resolver nossos problemas? Quem pode resolver nossos problemas? Não é o Senhor? Não é Deus? Você conhece alguém assim? Que quando você vê ela só começa a falar tudo de ruim? Ah, mas eu tô triste com fulano, porque fulano fez isso comigo. Ah, eu tenho que fazer isso e aquilo, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que se você pergunta a ela assim: minha irmã, meu irmão, você já orou a Deus a respeito disso? Eu tenho certeza que ela vai falar que não, né? Então, achegue ao Senhor, conte para o Senhor as suas fraquezas, e Ele vai te ajudar, e Ele vai fazer cooperar para que tudo venha acontecer para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem. Mas se você amar a Deus e entregar os seus caminhos e confiar nele, Ele vai fazer as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Glória a Deus. Shalom para todas vocês que entraram, para todos vocês que entraram aí, na hora que eu estava falando. Se por acaso você perdeu o início, a live fica salva, você pode estar vendo de novo, tá? Porque as palavras do início têm sido muito edificantes para nossas vidas. Então, por acaso, se você entrar depois, já ter perdido a palavra, volte depois. Agora que a live estiver salva, assista de novo, que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Então, vamos lá para a nossa leitura. Já estamos quase finalizando esse livro, gente. Vocês acreditam? Já vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. Vamos ver aqui. Vamos lá. O capítulo de hoje é sobre a detoxificação. Então, aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificados. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25.
Com a conclusão do projeto Genoma Humano em 2003, constatou-se que o cérebro da célula e a sua membrana, e não o núcleo, como se acreditava. O núcleo da célula contém o DNA, que é o nosso banco de dados. O DNA se agrupa em genes, e uma sequência de genes formam um cromossomo. A espécie humana tem 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Na genética, a definição de genótipo e fenótipo, elaborada pelo botânico e geneticista dinamarquês Wilhelm Ludvig Johansen, eu acho que é assim, gente, no início do século XX, foram fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência. O genótipo refere-se à constituição genética de um indivíduo. É determinada pelo conjunto de cromossomos que ele herdou de seus pais, 23 de cada um, e também define as limitações de desenvolvimento de um indivíduo, desde a sua forma embrionária até a sua fase adulta. Já o termo fenótipo é usado para designar as características externas, morfológicas, aspecto, fisiológicas, funções e comportamentais de um indivíduo. Por isso, de maneira geral, podemos dizer que ele se refere principalmente à aparência de um indivíduo. Não são os genes por si só que resolvem se expressar em determinado fenótipo, mas sim as informações físicas e genéticas que atingem a membrana e que estimulam a expressão deste ou aquele gene. Cada gene pode ter 30.000 destinos, expressões diferentes, conforme o meio em que nós vivemos. Portanto, você não está mais condenado pelos seus genes. O papel principal é do meio ambiente, desde seu status nutricional até os seus pensamentos e emoções do dia a dia. Depois de sequenciar seu próprio genoma, o pioneiro pesquisador em genômica, Craig Venter, comentou o seguinte: a biologia humana é realmente muito mais complicada do que imaginamos. Todo mundo fala sobre os genes que receberam de sua mãe e pai, mas na realidade esses genes têm muito pouco impacto sobre os resultados da vida. Os genes são absolutamente nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de uma doença, mas na maioria dos casos eles não vão determinar a causa real da doença. Isto é impactante. Isso é tão impactante que um artigo publicado em 2008 sob o título "O câncer é uma doença inevitável que exige grandes mudanças de estilo de vida" conclui que somente 5 a 10% dos cânceres se explicam pelo fator genético. E o resto? De 30 a 35%, dieta. De 25 a 30%, tabagismo. De 15 a 25%, infecções. De 10 a 20%, obesidade. De 10 a 15%, outros. De 4 a 6%, álcool. As toxinas, agentes agressores, entram no organismo por meio do ar, dos alimentos, da água e pelo contato direto com a pele. Sendo assim, a prevenção está em mudança de hábitos de vida, uso de antioxidantes e agentes desintoxicantes, redução na exposição involuntária a agentes tóxicos. Poluição.
Por poluição, tende-se à introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio, causando assim danos à saúde humana, aos seres vivos e ao ecossistema ali presente. Os agentes de poluição, normalmente designados por poluentes, podem ser de natureza química, genética ou energéticos, como nos casos de luz, calor ou radiação. Os poluentes mais frequentes e seus efeitos mais temidos são os seguintes. Dioxina. Na realidade, dioxina não corresponde a apenas uma substância, mas a um grupo de cerca de 75 compostos altamente persistentes no meio ambiente e que representam diferentes graus de toxicidades produzidos na queima de produtos que contêm cloro. O PVC, por exemplo, nosso velho conhecido, é inofensivo em si. Todavia, a sua queima gera dioxina. Além disso, ocorre também a liberação de ácido cianídrico, um tóxico poderoso. Uma vez lançadas no meio ambiente, as dioxinas podem alastrar-se por grandes distâncias, carregadas por correntes aéreas e marinhas. Por possuírem essa capacidade de disseminação, as dioxinas representam um tipo de contaminante onipresente, que pode ser encontrado nos tecidos, no sangue e no leite materno das populações de quase todos os países do mundo. Em 1997, a Agência Nacional para a Pesquisa do Câncer classificou as dioxinas mais tóxicas como carcinógenos humanos. Elas estão associadas a inúmeros outros impactos na saúde, como alterações no desenvolvimento sexual, problemas reprodutivos masculinos e femininos, supressão do sistema imune, diabetes, distúrbios hormonais, câncer, malformações fetais, doenças neurológicas. O chumbo. O chumbo é um metal pesado proveniente de carros, pinturas, águas contaminadas e indústrias. Sua acumulação nos tecidos orgânicos pode causar perturbação da biossíntese da hemoglobina e anemia, aumento da pressão sanguínea, lesão renal, abortos, alterações do sistema nervoso e danos ao cérebro, diminuição da fertilidade do homem, distúrbios da aprendizagem e modificação no comportamento das crianças, como agressão, impulsividade e hipersensibilidade. O mercúrio. Este componente tem origem em centrais elétricas, na incineração de resíduos e contaminações de rios e lagos por garimpos. Assim como o chumbo, quando grandes quantidades de mercúrio se acumulam no sistema nervoso, é caracterizado o quadro de neurotoxicidade, que pode ser percebido por meio de alguns sinais e sintomas, sendo os principais: mudanças bruscas e frequentes de humor, nervosismo, ansiedade e irritabilidade, distúrbios do sono como insônia e pesadelos frequentes, problemas de memória, dor de cabeça e enxaqueca, tontura e labirintite, delírios e alucinações. Arsênio é uma substância que está presente naturalmente no solo, na água, no ar, nas plantas e nos animais. Porém, a contaminação do solo ocorre por poluição industrial e uso de pesticida. Para entender melhor, é importante observar que há dois tipos de arsênico: orgânico e inorgânico. Os orgânicos tendem a ser menos tóxicos e são encontrados em alguns alimentos, como peixes e crustáceos. E os inorgânicos são encontrados na indústria, em produtos de construção, em água contaminada
e tende a ser a forma mais tóxica, contaminando a nossa alimentação. O arsênio inorgânico está presente em água contaminada pela poluição industrial e um componente carcinógeno relacionado a um crescente número de tipos de cânceres, como de bexiga, pulmão, próstata, fígado, rins e pele. Em 2001, a Agência de Proteção Ambiental reduziu o nível máximo de arsênico permitido na água potável de 50 UG para 10 UG, ou 10 partes por bilhões. Devido ao risco de câncer estabelecido, as maiores concentrações dessas substâncias nos alimentos estão em frutos do mar, arroz e produtos derivados do arroz, cogumelos e aves. O arroz é uma preocupação especial, porque é um componente importante na alimentação da maior parte da população do planeta. Além disso, é muito comum em cereais consumidos por crianças. Pelas suas condições de crescimento e fisiologia, o arroz chega a ter cerca de 10 vezes mais arsênio do que outros grãos. Segundo estudos, a concentração normalmente cede 100 partes por bilhões em arroz, farinha de arroz, bolachas, pastas e cereais matinais. No leite de arroz, essa concentração normalmente ultrapassa 10 partes por bilhão e a quantidade máxima permitida na água potável. Arsênico, além de cancerígeno, está associado a sintomas como lesões nos rins, lesões de pele, fadiga crônica, cefaleia, dor de cabeça, risco aumentado de diabetes, redução de QI em crianças, anemia, risco aumentado de prematuridade na gestação, bebês de baixo peso e mortalidade infantil e problemas gastrointestinais. Alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre e, como resultado, comumente entra na cadeia alimentar. Em média, ingerimos entre 10 a 100 miligramas por dia. Normalmente, pouco desse metal entra no corpo porque sais de alumínio tendem a combinar com fosfato no trato gastrointestinal e são excretados. No entanto, uma pequena porcentagem é absorvida e, como consequência, a maioria dos tecidos moles contém entre 0,2 e 6,2. No total, a carga corporal humana desse metal é geralmente entre 50 a 150 miligramas, sendo os maiores níveis em idosos. Ingerimos alumínio quando utilizamos determinados produtos: creme dental, desodorante, antitranspirante Rolon, cosméticos, blush, sombra de olhos, batom, base, pó compacto, rímel, delineador de olhos, lápis de olho e boca, hidratante para o corpo e rosto, esmaltes, sabonetes líquidos e em barra, medicamentos como antiácidos e vacinas, utensílios de cozinha, panelas, frigideiras, formas de bolo e pão, talheres, embalagens de alimentos, latas de bebida, papel de alumínio, embalagens longa-vida. Na alimentação, o alumínio aparece em aditivos alimentares como anticoagulantes, endurecedores, fermentos, emulsificantes, corantes e acidulantes. Os malefícios do alumínio são vários, podendo levar a alterações crônicas como a síndrome do colo irritável, ou agravamento de hemorroidas, distensão abdominal e dispepsia, má digestão, problemas de pele, dores articulares, mialgia, queda de cabelo, perda de peso, fadiga, entre outros sintomas. Estudos recentes mostram a relação entre alumínio e doenças neurodegenerativas, especialmente doença de Alzheimer, doenças autoimunes e até mesmo câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, existem no mundo aproximadamente 50 milhões de pessoas com demências e todos os anos surgem milhões de novos casos.
A estimativa é de que em 2050 esses números ultrapassem 130 milhões de pessoas. Na América Latina, a demência atinge a mais alta taxa de prevalecência, sendo que atualmente 8,5% da população acima de 65 anos são afetadas. Ao entrar em contato com o organismo do indivíduo, o alumínio chega ao cérebro pela circulação sistêmica. Uma parte dessa substância atravessa a barreira hematoencefálica e é depositada no tecido cerebral. E a outra se acumula nas artérias cerebrais. Esse acúmulo aumenta com a idade e com a duração da exposição. O professor Christopher Exley, do Reino Unido, é o maior estudioso dos impactos do alumínio nas funções cerebrais. Em 2019, publicou o artigo "O alumínio deve agora ser considerado um fator etiológico primário na doença de Alzheimer", em que resumiu a ampla evidência experimental e clínica que implica o alumínio como um fator etiológico primário na doença de Alzheimer. A inequívoca neurotoxicidade do alumínio deve significar que, quando a carga de alumínio no cérebro excede os limites de toxicidade, sua contribuição para o surgimento de doenças é inevitável. O alumínio atua como um catalisador para o início precoce da doença de Alzheimer em indivíduos com ou sem predisposição concomitantes, sejam elas genéticas ou não. Vale ressaltar que a doença de Alzheimer não é uma consequência inevitável do envelhecimento, na ausência de uma carga cerebral de alumínio. Pesticidas, benzeno e isolantes são fenobióticos, substâncias estranhas ao organismo, capazes de alterar o modo de funcionamento do sistema neuroendócrino, além de exercer efeito negativo nos genes. Essas substâncias se dissolvem em gordura e formam depósitos tóxicos capazes de aumentar a inflamação do corpo, alterar funções hormonais e liberar radicais livres. Um destaque é o glifosato, agrotóxico mais vendido no Brasil. Conforme o parecer técnico número 1/2015, produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. É um herbicida que mata qualquer tipo de planta, exceto os vegetais transgênicos, denominados RR, pois foram desenvolvidos para serem resistentes a doses comerciais do referido produto. Pesquisadores, ao investigarem a composição química de grãos de soja geneticamente modificada, a RR transgênica, constataram o acúmulo de glifosato, o que não foi observado em grãos de vegetal não transgênico. Além disso, foram encontradas diferenças substanciais na composição química dos grãos investigados, como nos teores de proteínas, minerais e açúcares, evidenciando-se que a soja transgênica, comparativamente àquela produzida em sistemas orgânicos ou convencionais, não tem o mesmo perfil químico e nutricional que a soja não transgênica. Não são, portanto, alimentos equivalentes. Devido ao seu modo de ação e sua crescente disseminação nos alimentos e no ambiente, o glifosato tem sido responsável pelo desencadeamento de doenças graves cada vez mais comuns na população, incluindo desordens gastrointestinais, obesidades, diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, infertilidade, câncer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson. Cigarro e e-cigarretes, cigarro eletrônico. A fumaça do cigarro contém mais de 70 mil compostos e substâncias químicas. Estudos indicam
que no mínimo 69 desses compostos e substâncias provocam câncer. O risco de morte por diversas doenças graves em fumantes é 2 a 3 vezes superior ao das pessoas que nunca fumaram. E a média é a redução de 10 anos da perspectiva de vida. Em números, o tabagismo é responsável por de 25 a 30% da totalidade dos casos de câncer, incluindo o câncer do aparelho respiratório superior, lábio, língua, boca, faringe e laringe. 80% dos casos de doenças pulmonar crônica, como efizema, bronquite crônica, bronquiectasia. 90% dos casos de câncer do pulmão, 20% da mortalidade por pessoa coronariana, aumento de 2 a 4 vezes na frequência de doenças cardiovasculares. Fumar afeta todo o organismo humano, sendo causa ou fator de agravamento das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes, como câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes, aborto, defeitos cognitivos, além de outros efeitos nocivos na saúde sexual e reprodutiva, ocular, oral e do envelhecimento da pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o fumante passivo, ao respirar a fumaça de outra pessoa durante 1 hora, fumou o equivalente a 4 cigarros. A fumaça que sai da ponta do cigarro contém em média 3 vezes mais nicotina e monossódico de carbônio e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala. O tabagismo passivo pode acarretar desde reações alérgicas, rinite, tosses, conjuntivites, exacerbação de asma em curto período, até infarto agudo do miocárdio, câncer do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, efizema pulmonar e bronquite crônica. Em adultos expostos por longos períodos, infelizmente, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo, o que aumenta consideravelmente o risco de desenvolver doenças respiratórias, doenças do ouvido médio e a síndrome da morte súbita infantil. Mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo enfrentam um risco aumentado de natimorto, malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Não há nível seguro de exposição ao tabagismo passivo. E a única maneira de proteger adequadamente fumantes e não fumantes é eliminar completamente o tabagismo em ambientes fechados. Os e-cigarretes, vapers ou cigarros eletrônicos não são como os cigarros tradicionais. Eles não exalam um odor ofensivo de fumaça, por isso são percebidos erroneamente como inofensivos à saúde. 1 em cada 5 estudantes do ensino médio vaporiza. E especialistas acreditam que os e-cings manterão os jovens viciados por anos. Pesquisas têm apontado a associação entre o consumo de vapers e o aumento do processo inflamatório. Esse processo danifica as células endoteliais que revestem as artérias e leva a uma redução na produção de óxido nítrico, com consequentes lesões vasculares que podem afetar qualquer órgão. A esse respeito, as alterações mais significativas acontecem no cérebro, contribuindo para mudanças de comportamento e distúrbios de humor. Vale ressaltar que fumantes passivos não estão imunes aos perigos associados ao uso desse tipo de dispositivo, pois os vapores liberados contêm produtos químicos e metais tóxicos. Surpreendentemente, parece que os níveis de nicotinina, que é uma medida da quantidade de nicotina que o corpo absorve, pode ser tão alto em pessoas expostas a esses vapores quanto aquelas expostas à fumaça de cigarro tradicional. Vamos estar lendo até aqui, porque esse capítulo ele é um pouco extenso. Quero
Vamos conversar um pouquinho aqui a respeito desse capítulo que a gente lemos. Tá muito interessante aqui. Daqui a pouco eu leio aqui o comentário na hora que eu chegar nessa parte. Aqui falou um pouco sobre a detoxificação, né? Detoxificação. O que ele falou aqui, ó. Os genes não são absolutamente o nosso destino. Eles podem nos dar informações úteis sobre o aumento do risco de uma doença, mas na maioria dos casos, eles não vão determinar a causa real da doença. Que geralmente tem doenças hereditárias mesmo. Tem doenças que podem ser passadas de filho, de pai para filho, né, de mãe para filho. Mas isso não é a maioria das vezes, né, que vai determinar a causa real da doença. Isso é tão impactante que um artigo publicado em 2008, sob o título "O câncer é uma doença evitável que exige grandes mudanças de estilo de vida", conclui que somente 5 a 10% dos cânceres se explicam pelo fator genético. Então, somente de 5 a 10% dos cânceres tem explicação genética. E o resto, aqui fala, né? Primeiro tem a dieta, tabagismo, infecção, obesidade, outros e álcool. Aqui, por exemplo, se você já tem uma dieta equilibrada, você não é fumante, você não tem infecções, você não é obeso, você não consome álcool, isso é raro. Aí, o câncer, nesse caso, vai estar só tem 10% de chance de ser afetado, de você ser afetado por esse câncer. Somente 10%. O resto, você consegue fazer. Os outros 90% você consegue. Você consegue fazer a sua parte, né? Aqui fala das toxinas, agentes agressores. Entram no organismo por meio do ar, dos alimentos, da água e pelo contato direto com a pele. Sendo assim, a prevenção está em mudança de hábitos de vida, uso de antioxidantes e agentes desintoxicantes, redução na exposição involuntária e agentes tóxicos. Aqui ele vai falar um pouco sobre poluição. E a poluição é o que nós estamos vivendo hoje, né? Eu sei que tá tendo queimada no Brasil inteiro, se não dizer no mundo inteiro, né? Estamos passando por períodos de queimadas. E isso vai prejudicar muito a nossa saúde. Eu creio que nós vamos ser muito prejudicados por isso. Porque a poluição, ela pode causar doenças em nós, né? Aqui ele vai falar sobre alguns dos poluentes mais frequentes e seus efeitos mais temidos, né? Tem a dioxina. O que é a dioxina? É uma substância. É um grupo de cerca de 75 compostos altamente persistentes no meio ambiente. É o que apresentam diferentes graus de toxicidades, produzidos na queima de produtos que contêm cloro. E olha para você ver que na queima de produtos, imagina o tanto de coisas que está sendo queimada hoje, né? Tanta coisa que nós estamos inalando essas substâncias. Ó, o PVC, por exemplo, o nosso velho conhecido, é inofensivo em si. Todavia, a sua queima gera dioxina. Então, quando o PVC ele é queimado, ele gera dioxina. Ele exala essa substância. O que pode causar a dioxina? Ela pode fazer o quê? Além de ser cancerígena, né? O que ela pode fazer? Supressão do sistema imune, diabetes, câncer, né? Como eu já falei, malformações fetais, doenças neurológicas. Essa aqui foi algumas que tá aqui, tá bom? Que a dioxina pode causar. Vamos falar do chumbo também. O chumbo é um metal pesado. Metal pesado, o chumbo. Proveniente de quê? Carros, pinturas, água contaminada, indústrias. E o que pode causar o chumbo? Aumento da pressão sanguínea, abortos, alterações no sistema nervoso e danos ao cérebro. O mercúrio
Esse componente tem origem em centrais elétricas, na incineração de resíduos e contaminação de rios e lagos por garimpo. O que pode causar esse composto, esse componente? Mudanças bruscas e frequentes de humor, distúrbios do sono, como insônia e pesadelos frequentes, dor de cabeça e enxaqueca, delírios e alucinações. O arsênico, esse aqui, ele é um vilão, hein? O arsênico também é um vilão. Ó, é uma substância que está presente naturalmente no solo, na água, no ar, nas plantas e nos animais. Ó, para entender melhor, existem 2 tipos de arsênico, ó, orgânico e inorgânico. O orgânico tende a ser menos tóxicos e são encontrados em alguns alimentos, como peixes e crustáceos. Os inorgânicos são encontrados na indústria, em produtos de construção, em água contaminada e tende a ser a forma mais tóxica contaminada à nossa alimentação. O arsênico inorgânico é um componente cancinogênico relacionado a um crescente número de tipos de câncer, como de bexiga, pulmão, próstata, fígado, rins e pele. Isso que o arsênico faz. Arsênico. Vamos ver aonde tem as maiores concentrações de arsênico. Ó, frutos do mar, arroz, produtos derivados do arroz, cogumelos e aves. Quando eu falei arroz, você deve ter ficado triste, né? O arroz, o temido arroz. O arrozinho nosso de cada dia. O arroz, nós comemos ele no almoço, nós comemos ele na janta. Se tiver lanche, ainda comemos arroz de lanche ainda. Porque se for comer um bolo, for fazer um bolo às vezes de farinha de arroz, um bolinho de arroz, né? Você vai acabar comendo o arsênico, né? Então, o temível arroz, né? Quando eu comecei, eu já sabia disso aqui. A Raquel tinha me falado sobre o arroz, que ele tinha arsênico. E ela falou pra mim, ela até comentou aqui, vou até ler agora o comentário dela, que ela disse, ó. Pois é, o arsênico é muito presente no arroz, por isso é melhor consumir o arroz lavado e deixando de molho no máximo consumir no máximo 2 vezes na semana. Arroz e derivados do arroz. Trocar o arroz por mandioca, inhame, batata doce, batata inglesa é muito boa opção também. Então, quando a Raquel me falou que o arroz fazia mal, eu falei, meu Deus, e aqui em casa todos são apaixonados em arroz. O Pedro Miguel, então, meu Deus do céu, já acorda querendo comer arroz. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Eu comecei comigo. Hoje eu não consumo arroz todos os dias. Eu consumo arroz de 1 a 2 vezes na semana, que eu como arroz, né? Porque eu vi que ele faz mal, olha aí, ele é cancerígeno, né? Mas muitos podem me falar assim, mas eu não consigo viver sem o arroz, o que eu vou substituir o arroz? Gente, tem tanta coisa que nós podemos substituir o arroz. Tem batatinha, tem uma batata doce, tem inhame, tem mandioca, tem muitas coisas que nós conseguimos substituir o arroz. Hoje, pra mim, o arroz não faz falta. Eu como mesmo quando eu tô com muita vontade de comer mesmo. Hoje, pra mim, o arroz não faz falta. Já tem 40 dias. Acho que um pouquinho mais, né, de 40 dias. Tem um pouquinho mais. Eu comecei uma semana antes dos 40 dias. Então, deve ter uns 60 dias por aí. Uns 60 dias, uns 2 meses já, que eu não tô consumindo arroz todos os dias. Eu tô comendo no máximo de 1 a 2 vezes na semana o arroz. E se eu conseguir, você também consegue, gente. Você também consegue. Você só tem que querer. E mesmo falando pra você que o arroz dá câncer, que o arroz ali é um veneno pra você, eu sei que muitos daqui, eles vão entrar de um lado e sair pelo outro. Falar, não, como é que eu vou fazer então? Não vou comer nada. Mas tem muitas coisas que nós podemos comer no lugar do arroz. Isso é tão sério. A nossa alimentação é tão séria. Vocês viram lá que se você seguir aquela regra lá, que eu falei no início, somente 10% de chance você tem de ter câncer pelo seu fator genético. Só 10%. Então, os outros 90% depende de você. Depende de você. Olha pra você ver. Então, é muito, muito sério isso. E Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer, gente. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você.
Não adianta depois você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, tô com essa doença e tal. Né? Me cure, Senhor. Deus pode te curar, ó. Sim, Deus pode te curar. Se Ele quiser te curar, Ele pode te curar. Mas se depender de você. E se ele falar assim, sim, meu filho, eu te curo. Mas eu quero que você faça a sua parte. Não é verdade? Porque isso é sério mesmo. É até pra gente poder, ter um relacionamento com Deus. Porque Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. Como diz, né, o pai do Luciano Subirá, o rolar da pedra é nosso. O rolar da pedra é nosso. Não depende de Deus. Agora, se você tá fazendo tudo certo, né? Tá comendo certinho, tá tendo atividade física, não fuma, não consome álcool. E se por acaso você contrair algum tipo de doença, então é que é por aqueles 10% do fator genético, né? Aí nesse caso, você ora ao Senhor, fala, Senhor, olha, eu só preciso que o Senhor me cure. Eu estou fazendo a minha parte, Senhor, né? Então você tem até um aval a mais na oração. Vai falar assim, Senhor, eu tô fazendo certinho. Aí entra também, igual eu falei, Ele vai te curar se Ele quiser também. Ele cura quem Ele quiser também. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele cura. Eu acredito no Deus de cura. Eu acredito num Deus que faz milagres. Mas se prepare também para o seu milagre. Não adianta nós ficarmos só chorando. Falar assim, Senhor, eu tenho dor. Senhor, eu não consigo, eu tô passando mal. Estou doente. Mas muitas das vezes as doenças, nós que buscamos essa doença, gente. Hoje, se eu tiver uma dor de cabeça hoje, eu sei que essa dor de cabeça foi eu que provoquei ela. Eu sei. Porque se eu comer glúten, eu sei que vai me dar dor de cabeça. Entendeu? Tem coisas que eu como que me dá dor de cabeça. O tempo que eu estava no jejum certinho, sem sair fora da alimentação saudável, eu só tinha dor de cabeça porque eu queria. Porque o dia que eu não consumia água com sal, que o corpo precisa de sal. Então, o dia que eu não consumia minha água com sal, eu tinha dor de cabeça. Então, não adiantava nem eu orar para Deus tirar minha dor de cabeça, porque foi culpa minha. Foi culpa minha, né? Nós temos que pegar essa responsabilidade, gente. Nós precisamos. Deus cura quem quer ser curado. Deus abençoa quem quer ser abençoado. Então, faça a sua parte. Mesmo que esse livro está sendo uma bênção. Que aqui nós estamos falando de tudo que faz mal para nós. Tudo que faz mal. Está dando aqui escritinho para você os passos a passos. Então, depende de você. Depende de você. Eu orei ao Senhor ontem e falei, Senhor, dessas lives aqui, se apenas uma pessoa mudar seus hábitos alimentares, eu já estou feliz. Se apenas uma pessoa ter uma metanoia de renovação da mente, eu já estou feliz, já fiz o meu trabalho. Entendeu? Então, mas depende de você. Depende de você. Vamos lá voltar aqui para o arsênio? O que o arsênio pode causar também? O arsênio causa lesões nos rins, cefaleia, dor de cabeça, redução do QI em crianças. Isso aqui me preocupou muito por causa do meu filho, Pedro Miguel. Pode reduzir o QI das crianças, a inteligência da criança. Pode ser reduzida por causa do arsênio. E aqui eu vou falar pra vocês, tá difícil eu tirar o arroz, gente. Tá difícil tirar o arroz aqui. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Todo dia eu profetizo, eu falo, meu filho, você vai comer saudável. Eu profetizo sobre a sua vida, que nós também podemos profetizar sobre a vida da nossa família. Sobre a sua própria vida, você pode profetizar. Você fala, Senhor, eu não consigo sozinha, Senhor, comer saudável. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. E eu tenho certeza, gente, que Deus vai te ajudar, assim como Ele está me ajudando. Será que o meu Deus é diferente do seu? Será que o Deus que eu estou servindo é diferente do seu? Se o Deus que eu sirvo está me ajudando, Ele vai ajudar você também. Basta você se posicionar e querer. Entendeu? Aqui também um risco aumentado de prematuridade na gestação,
bebês de baixo peso e mortalidade infantil. Não sei se tem alguma mamãe aqui que tá grávida. É muito importante, então, se você reduzir ao máximo que você puder o arroz, os derivados do arroz na sua alimentação enquanto você está gestante. Isso vai interferir na sua gestação. Outro componente aqui, outra substância aqui, o alumínio. O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre e, como resultado, comumente, entra na cadeia alimentar. Ó, vamos ver. Ingerimos alumínio quando utilizamos determinados produtos. Aqui vocês vão falar assim, meu Deus, eu não vou poder comer nada, não vou poder usar nada. Agora eu pensei aqui. Falei, misericórdia, Deus, vou fazer o quê? Vou banhar de quê? Vou cozinhar em quê? Eu fiquei assim na hora que eu li isso aqui, gente. Mas não se assustem, calma. Não se desesperem. Aqui, ó. O alumínio, ele é encontrado aonde? No creme dental, desodorante, antitranspirante, Rolon, cosméticos, todo tipo de cosméticos, sabonetes líquidos e em barra, utensílios de cozinha, nas latas de bebida, na embalagem. Na alimentação, o alumínio aparece em aditivos alimentares, como anticoagulantes, fermentantes, emulsificantes, corantes. Então, o alumínio está em tudo. O que eu achei bom aqui, que a gente consegue absorver uma pequena parte só desse alumínio. A outra parte, ela é excretada, ela é mandada embora. E aqui que eu vejo também tanto que é importante nós bebemos água. A água, ela limpa. No início do capítulo aqui, nós lemos o quê? No início do capítulo, vocês lembram? Nós lemos um versículo lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Diz o seguinte: então, aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados. A água, ela tem o papel de limpar. A água tem o papel de nos purificar também. Então, eu vejo assim, que a água, ela serve para eliminarmos também isso que a gente come também. Eu creio assim também. A água, ela limpa nosso organismo. A água limpa nosso organismo. Se sua casa tá suja, joga uma água nela pra você ver se ela não fica limpa. Ela fica limpa. Mesmo que passe um pouquinho, tá tudo cheio de poeira de novo. Mas se você quiser que ela fique limpa, jogue água que ela fique limpa. Assim é o nosso corpo, gente. Então, como que nós vamos parar de usar creme dental? Como que vamos parar de usar desodorante? Eu sei que hoje tem cremes dentais que você pode fazer. Tem creme dental que não tem alumínio. Tem desodorante que você pode fazer também. Mas muitas pessoas hoje, vocês mesmo aqui, tô falando de mim, eu não tenho acesso a isso ainda. Eu não consigo isso aí. Então, e cosméticos eu nem falo muito porque eu nem uso essas trenheiras na cara. Eu mal uso um batom. É muito raro eu usar batom, essas trenheiras. Não uso, não. Agora, o sabonete. Como você vai banhar sem sabonete, gente? Né? Sabonete é difícil você banhar sem sabonete. Não dou conta. Então, essas coisinhas mínimas assim, eu creio assim, meu pensamento. Se já você conseguir já mudar a sua alimentação, já tá meio caminho andado, gente. Você conseguir mudar a sua alimentação, vamos falar assim que já foi 80%. 80% já melhorou, você mudando a sua alimentação. Esses outros assim, é igual eu falei, vamos tomar água. Faça uma vez na semana, ou 2 vezes na semana, aquele suco detox, você sabe o suco detox? Coloca couve, limão, gengibre, o que mais coloca? Acho que é limão, né, também, que falei, né? Faça isso uma vez na semana pra você. Porque também o nosso organismo precisa de descanso de vez em quando. Ele precisa descansar. Igual eu falei, você mudando a alimentação, 80% já vai estar caminho andado. Vai estar já muito bom. Ó, os malefícios do alumínio são vários. Entre eles está síndrome do colo irritável, agravamento de hemorroidas. Se você sofre com hemorroidas, olha pra você ver. Então, é o alumínio. A má digestão, dores articulares, queda de cabelo. Seu cabelo tá caindo? É o alumínio. Dores articulares. Estudos recentes mostram a relação entre alumínio e doenças neurodegenerativas, especialmente doença de Alzheimer e doenças autoimunes.
e até mesmo câncer de mama. Olha para você ver. Olha os malefícios do alumínio, né? Tanta coisa que o alumínio pode fazer. Pode causar em nós, né? Mas você pode evitar isso tudo aí. Bebe água, faz suco detox, mude sua alimentação, que você vai ver. Ó, vamos falar sobre os pesticidas, benzeno e isolante. Essas substâncias se dissolvem em gordura e formam depósitos tóxicos, capazes de aumentar a inflamação do corpo, alterar funções hormonais e liberar radicais livres. Essas aí pode causar tudo isso. E isso aqui você encontra em todos os produtos que são transgênicos. Já viu lá, quando você vai comprar um alimento, tá escrito lá transgênico? Produto transgênico tem aquele Tzinho, um Tzinho preto dentro de um triângulo. Tudo isso tem isso aqui, tudo aqui, ó. Que causa as inflamações no corpo. Tá vendo? Isso é muito ruim, ó. O que pode causar? Doenças gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, câncer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson. Então aqui, vamos falar aqui. Vamos resumir tudo até onde lemos agora. Tudo tem a ver com a alimentação. Tirando aqui, só tirando o alumínio. Tirando o alumínio só aqui, quer ver? Tirando o alumínio e a dioxina. O resto aqui, gente, tudo tem a ver com a alimentação. Tudo tem a ver com a alimentação. Porque o alumínio, a dioxina é pelos poluentes que quando queima, das queimadas, né? O alumínio você pode também encontrar em produtos de beleza, de higiene, né? Então essas coisas aqui é muito difícil da gente evitar, né? Em panelas, essas coisas. Agora, aqui o resto também de alimentação. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. Uma maçã sem casca e semente. Aqui ela colocou a receita do suco detox. Então, tirem print disso aí, ó. Isso é importante, ó. É uma maçã sem casca e semente, um limão espremido, um pedaço de gengibre, uma folha de couve, água de coco verde, bater tudo no liquidificador e beber sem coar para aproveitar as fibras. Isso, eu quero começar a fazer isso aí, gente. Eu não fiz ainda, nem um dia isso aí, eu quero fazer. Raquel, uma dúvida pra nós aqui. Eu não tenho água de coco. Porque a gente pode usar como desculpa, não tem água de coco, né? Não vou fazer. Podemos fazer com água filtrada, não podemos? Eu acho que podemos fazer com água filtrada somente. Não precisa ser água de coco em si, tá? E vamos lá para essa outra parte aqui, ó, que também eu acho ela muito importante, que é sobre o cigarro. Cigarros e cigarretes, que são tal do cigarro eletrônico, que tá fazendo moda aí entre jovens, né? Entre as pessoas, e isso aqui também é muito sério. Ó. O risco de morte por diversas doenças graves e fumantes é de 2 a 3 vezes superior ao das pessoas que nunca fumaram. E a média é a redução de 10 anos da perspectiva de vida. Você conhece alguém que fuma? Você conhece alguém que consome aquele cigarro eletrônico? Vapor, essas coisas? Pois é, olha pra você ver. Que ela diminui o risco de morte, né? Aumenta de 2 a 3 vezes superior de pessoas, né? Olá. De 20 a 35... Olha, tem outra coisa aqui, ó. A média é a redução de 10 anos da perspectiva de vida. Quem fuma tem 10 anos a menos, gente. Quem fuma vive 10 anos a menos. Ó, de 25 a 30% da totalidade dos casos de câncer, incluindo câncer de aparelho respiratório superior, 80% dos casos de doença pulmonar crônica obstrutiva, 90% dos casos de câncer do pulmão, 20% da mortalidade por doenças cranianas, aumento de 2 a 4 vezes na frequência de doenças cardiovasculares. Então, quem fuma tem chance de desenvolver tudo isso aí, ó. Outra coisa aqui, que não é só o fumante em si que ele é prejudicado.
O fumante passivo também, que é aquela pessoa que convive com uma pessoa fumante. Ele também. E sabia que o fumante passivo, ao respirar a fumaça de outra pessoa durante 1 hora, fumou o equivalente a 4 cigarros. Então, se você convive com uma pessoa fumante, você está consumindo 4 cigarros por dia. Meu Deus, hein? E esse aqui também é sério, que entre crianças e bebês, ó. Infelizmente, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo, o que aumenta consideravelmente o risco de desenvolver doenças respiratórias, doenças do ouvido. E a síndrome da morte súbita infantil pode até causar morte, gente. Você expor uma criança, um bebê, a uma pessoa que fuma. Pode ser que você mora numa casa que o seu marido às vezes fuma. A própria mãe dessa criança pode fumar. Uma avó fuma. Isso tudo afeta uma criança, afeta um bebê. Isso é muito sério. Não há níveis seguros de exposição ao tabagismo pacífico. E a única maneira de proteger adequadamente fumantes e não fumantes é eliminar completamente o tabagismo em ambientes fechados. Então você que está aqui me assistindo hoje, você também pode mandar para outra pessoa também. Vai ficar salva essa live? Manda esse pedaço para essa pessoa que eu vou falar agora. Você é avó, você é pai, você é mãe, que fuma perto de crianças, que fuma perto de bebê. Você não está amando a sua criança. Você não ama seu neto. Você não ama quem está perto de você. Porque a pessoa que está exposta a essa fumaça, ela está fumando mais que você. A fumaça que sai é muito mais tóxica do que aquela que você inala. Então, se você hoje, o meu recado para você hoje, a minha orientação para você hoje, se você é fumante, está fumando perto de crianças, perto de gestantes, perto de bebês, você não tem amado essas pessoas. Porque se você ama, você não quer fazer mal. Quer fumar? Prejudique só você, então. Prejudique só você. Vai fumar em outro lugar, em ambiente aberto, mas não prejudique pessoas inocentes. Se você quiser mandar para alguém esse vídeo, pode mandar. Por minha conta, viu? Por minha conta, não tem problema. Estou aqui para falar, para orientar, para abrir seus olhos. Estão entendendo? Outra parte, vamos falar sobre as cigarretes, o vapors, né, que é os cigarros eletrônicos. Muitos podem pensar, mas ele é mais saudável, ele não tem nada, ele não tem negócio. Menino, você está enganado. Eles são tão perigosos como os outros. Eles são perigosos. Pesquisas têm apontado a associação entre o consumo de vapors e o aumento do processo inflamatório, viu aí? Gente, eu me preocupo com a nossa geração hoje. Eu preocupo com a nossa geração hoje. Eu creio, gente, se nós não tivermos uma mudança urgente de mente, se nós não tivermos uma mudança urgente de mudança de hábitos, nós não vamos ter velhos na sociedade daqui a uns dias. As pessoas vão morrer cedo. As pessoas vão morrer antes da hora. Porque nós vivemos, olha só pra você ver. A alimentação é uma porcaria. Nós comemos sanduíche no café da manhã. Comemos pizza no almoço. Na janta comemos outra pizza. Bebemos refrigerante em excesso. Nossos jovens estão fumando em excesso. Estão consumindo álcool em excesso. Vocês acham que vão conseguir chegar a uma velhice saudável? Ou nós não vamos ter pessoas idosas, nós não vamos conseguir ter pessoas idosas, ou então vamos ter sobrecargas na saúde. Isso é uma questão de saúde pública também, sabia disso? E isso também é uma questão de saúde pública. Porque quando você está doente, você vai para onde? Para um hospital, não é? Agora imagina toda uma população sendo intoxicada. Toda uma população passando por uma doença.
Vai sobrecarregar aonde, gente? Os hospitais. Então, se hoje nós não tivermos uma mudança em alimentação, nesses trem de cigarro, eu acho que tinha que ser proibido. Eu acho que cigarro é comparado a uma droga. Tinha que ser proibido. Tinha que ser proibido. Porque então eu vejo pessoas, eu vejo crianças hoje, menino de 12 anos fumando esse tal de vapor, de cigarro eletrônico. Misericórdia, gente. E tomando muito energético, isso mesmo, Valdirene. Ainda fica consumindo bebidas, né, em excesso, bebidas estimulantes em excesso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. E que você que está assistindo hoje seja um mensageiro disso. Além de pregar, que é o principal, nós precisamos pregar a palavra de Deus, sim, é óbvio. Mas nós também precisamos orientar as pessoas sobre alimentação, sobre excessos. Nós precisamos orientar as pessoas. Eu sei que a questão de cigarro e álcool, nós cristãos não temos problemas, ou então não deveríamos ter, né? Problemas com isso. Mas também temos a alimentação. Igual as pessoas falam, né? Crente não fuma e não bebe, mas come que é uma beleza, né? Nós temos que mudar esse quadro, gente. Se você quer chegar a uma velhice, se você quer poder curtir seus netos, curtir seus bisnetos, mude seus hábitos hoje, alimentares hoje. Eu oro para que Jesus volte logo. Eu falo, Senhor, volte logo. Eu não quero ficar aqui mais 10 anos, não. Por mim, diz que Jesus voltava hoje, agora. Mas até ele não voltar, eu quero ter qualidade de vida. Para poder pregar também. Que quando você tá bem com a sua saúde, você consegue levar a mensagem. Né? Quando você tá bem com a sua saúde, não tem dor, você consegue até produzir mais para a obra de Deus. Né? Então, essa noite que nós viemos ter essa metanoia, que nós viemos realmente aqui, vou até ler aqui para vocês. Eu vou até ler aqui Romanos 12, para finalizar. Eu vou até ler aqui Romanos 12, do 1 e 2 aqui, ó. Portanto, os irmãos, suplico-lhes. Olha aqui, gente. Paulo aqui está suplicando. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Ó, essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Entreguem o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Consagre ao Senhor aquilo que você come. Se tá te fazendo mal, se você sabe que faz mal, por que você ainda come? Eu não estou falando aqui, gente, para você também não comer nunca mais na sua vida. Não. Não tô falando isso para você não comer nunca mais. Mas lá uma vez ou outra, não todos os dias, né? Mas uma vez ou outra, tudo bem. Mas também tem aquilo, se você vê que tá fazendo mal para você, porque tem pessoas que têm problemas mesmo com glúten. Tem pessoas que têm problemas com outros tipos de alimento. Que realmente, se ela comer, ela vai ter alguns sintomas. Então, se vai ter sintoma, você não come. Você tá entendendo? Não deixe isso ser maior que você. Aqui também ele falou aqui, ó.
Esse sacrifício vivo é o tipo que Deus considera agradável. O maior sacrifício que Deus quer de você é que você seja sacrifício vivo a Ele. Nós somos sacrifício vivo ao Senhor. E outra coisa também que ele falou, não imitem o comportamento e o costume deste mundo. Não imitem, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nós precisamos deixar que Deus transforme nossa mente. É a única forma de sermos sacrifício vivo. É deixar Deus transformar nossa mente. E que Deus te abençoe. Já falei demais, me empolguei aqui com vocês, mas é tão bom falar de Deus, né, gente? É tão bom a gente falar das coisas espirituais, falar, orientar. Deixa eu só ler aqui comentários do da Raquel aqui. Ela colocou assim, amém, eu também temo que esperar Jesus Cristo no estilo de vida saudável como a de Jesus Cristo, não só esperando Ele no modo de vida não saudável, isso mesmo. E que vamos lá, rompendo em fé até Jesus voltar. Gente, porque a volta de Cristo hoje nunca foi tão real em toda a história. A volta de Jesus hoje nunca foi tão real em toda a história. Nós conseguimos quase que apalpar, quase que pegar. Não é? Vocês sentem isso? Vocês viram tanto que o mundo está de cabeça para baixo? Vocês viram tanto que o mundo hoje está sujo? Tá acontecendo um tal de Rock in Rio, não sei se está acontecendo ou aconteceu, não sei. Só sei que depois eu vou postar para vocês um vídeo lá aqui em Filipenses, um vídeo falando sobre isso. Que lá naqueles shows, eles estão fazendo cultos satânicos. No Rock in Rio, estão fazendo cultos satânicos, cultos ocultistas. Estão adorando Lúcifer, estão adorando o demônio. E muitos estão indo lá, participando daqueles shows e nem sabem lá o que está acontecendo. Esses dias, essa semana mesmo, eu vi uma pessoa... não vou nem falar quem foi. Uma pessoa famosa aí. Ela tava num podcast. E ela falou assim, nesse podcast, que ela quer ir pro inferno mesmo. Ela falou desse jeitinho. E ela falou mais. Ela falou assim, se eu ter que encontrar no céu Marcos Feliciano, alguns outros nomes evangélicos, ela falou lá, né? Eu prefiro que Deus me mande de tobogã pro inferno. Aí o que tava com ela até falou assim, bom, a gente faz até uma festa lá. Gente do céu, misericórdia. As pessoas estão brincando com o sério. Estão brincando, estão pensando que é tudo brincadeira. Nós temos que orar por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia, para que ela abra os seus olhos. Mas infelizmente, gente... Eu creio que não tem conserto para as pessoas desse jeito. Que falam dessa forma. Então você que por acaso entrou nessa live aí hoje. Você ainda não entregou seus caminhos ao Senhor. Você ainda não reconheceu que Jesus é o único e suficiente Salvador na sua vida. Eu te convido agora a aceitar Jesus. Eu te convido agora a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Pode ser que hoje seja seu último dia nessa terra. Pode ser que agorinha você, às vezes acontece algum acidente com você morre. Acontece algum tipo de doença. Ou Jesus volte também, que pode acontecer. E aí? O que você fez da sua vida? Por quais caminhos você andou? Gente, o mundo, ele está andando para o fim. O mundo está caminhando para o fim. Hoje já começou a perseguição contra cristãos. Hoje nós somos já chamados de loucos, chamados de fanáticos. Porque pregamos Jesus daqui uns dias. Eu creio que daqui não vou poder mais fazer lives falando de Jesus aqui. Eu creio que daqui um tempo você não vai ter oportunidade mais de ouvir sobre Jesus na internet. Então aproveite enquanto você pode. A Bíblia fala que buscai enquanto se pode achar. Busque o Senhor enquanto você pode buscá-lo.
que vai chegar uma época que você não vai poder mais buscar o Senhor. Vai chegar uma época que não vai ter ninguém mais para pregar para você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia do povo dele. E eu oro agora pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar agora específico. Eu quero orar específico agora para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui. Mas se o Espírito Santo tá mandando, eu vou fazer. Porque esse vídeo pode chegar em outras pessoas. Esse vídeo pode chegar em alguém que tá precisando de Jesus. E esse é o intuito dessa live. Você mesmo vai poder enviar para alguém essa live. Eu quero orar para você que quer entregar sua vida para Cristo. Você que vai entregar sua vida para Cristo, eu quero que você coloque nos comentários desse vídeo. Quero que você escreva aí: eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quero orar por você. Eu sei que esse vídeo vai ser por um futuro. Que eu não sei quando esse vídeo vai chegar em alguém. Eu não sei que horas esse vídeo vai chegar em uma pessoa. Mas eu creio que vai chegar. Porque quem tá falando aqui é o Espírito Santo de Deus. Eu tô sendo apenas boca do Senhor aqui. Então se ele tá mandando eu fazer essa oração, porque esse vídeo vai chegar em alguém que está precisando dessa palavra. Está precisando entregar sua vida ao Jesus. Às vezes você que tá aí assistindo esse vídeo, você teve a oportunidade de aceitar Jesus antes, mas você não quis. Pode ser que muitas pessoas já falaram de Deus para você, mas você o rejeitou. Mas essa é a chance. Essa é a oportunidade que Deus está te dando hoje. Deus te deu vários livramentos. Não era para você estar aqui. Já era para você estar morto. Mas Jesus preservou a sua vida. Mas Jesus te guardou. Porque Ele quer que você seja salvo. E você não está assistindo esse vídeo por acaso. É que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem uma eternidade para você. Esse mundo aqui é passageiro, meus irmãos. Nós estamos aqui apenas de passagem. Há uma vida eterna. Aqui não é a vida eterna. Então deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a direção que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui nessa live. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer nesse vídeo, Pai. Eu não sei em quem vai chegar esse vídeo, Jesus. Mas o Senhor, Deus, que é o dono da minha vida, é o Senhor que é dono desses vídeos, dessas lives, Senhor. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que está entregando a sua vida ao Senhor, Pai. Eu oro agora por essa pessoa que está reconhecendo que o Senhor é único e suficiente Salvador na vida dela. Eu oro, Pai, que o Senhor dê força a essa pessoa. Eu oro, Pai, que o Senhor venha abrir os olhos. Eu oro, Pai, que o Senhor venha renovar a mente dela, Senhor. Para que o nome dela possa estar escrito no livro da vida, Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa. Eu sei que o Senhor tem um chamado para essa pessoa. Essa pessoa vagou mundo afora, mas ela não encontrou solução para os seus problemas. Ela não encontrou, Pai, algo que poderia cobrir a solidão que ela sente, Jesus. Mas o Senhor que é a medida exata dessa solidão. É o Senhor que é a medida exata desse vazio que ela tem sentido no coração, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha entrar na vida dessa pessoa agora. Venha transformar a mente, Jesus. Venha mudar os ambientes que ela vem estado. Venha mudar, Senhor, tudo aquilo que ela tem pensado, Jesus. Mude essa pessoa, Espírito Santo. E, Senhor, que o nome dela venha estar escrito no livro da vida, Pai. Que ela venha ser salva e que a partir de agora ela se tornou filha do Senhor. Porque tua palavra diz que quando aceitamos o Senhor, nos tornamos filhos do Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite para vocês. Vai ficar salvo esse vídeo. Envie para uma pessoa. Envie para uma pessoa que precisa ouvir essas palavras de hoje. Amém? Tchauzinho, até sexta-feira.